Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do 7º ano. Nós vamos dar continuidade à nossa aula passada. Vocês estão lembrados? Vamos fazer uma revisão. Nós estudamos sobre advérbios e sobre as locuções adverbiais. Lembram? Então, quais são as palavras ou expressões que usamos para indicar circunstâncias de tempo, maneira de agir, intensidade das emoções? Hein? Quais são as palavras? Refletiram? Vamos ler esse texto comigo e ao longo do texto, ao longo da aula, a gente vai lembrando, ok? Vamos lá. O nome do texto, o título do texto, no caso, perdão, é Infância. Aos 9 anos, eu era quase analfabeto e achava-me inferior aos Mota Lima, nossos vizinhos. Muito inferior, construído de maneira diversa. Esses garotos felizes, para mim, eram perfeitos. Andavam limpos, riam alto, frequentavam escola decente e possuíam máquinas que rodavam na calçada como trens. Eu vestia roupas ordinárias, usava tamancos, enlameava-me no quintal, engenhando bonecos de barro, falava pouco. Na minha escola de ponta de rua, alguns engraçadinhos cochilavam em bancos estreitos e sem encostos, que às vezes se raspavam e levavam. Esse texto é de Graciliano Ramos. Nesse texto tem muitas palavras e expressões que nós utilizamos na aula passada. Vamos para a atividade, né? Vejam, alguns engraçadinhos cochilavam em bancos estreitos e sem encosto, que às vezes se raspavam e levavam. Lembra das locuções adverbiais que eu disse, que são duas palavras que dá o sentido de uma expressão só? Então, nós temos aqui as palavras às vezes. Vai lembrando aí, certo? Então, que circunstâncias as palavras destacadas expressam no texto? Quais são as circunstâncias que essas palavras às vezes estão expressando nesse texto, no texto que nós lemos? Principalmente nesse pedacinho aí que eu destaquei, para a gente fazer a atividade. Vamos lá. Então, elas expressam circunstâncias de tempo. Veja, que ele diz, alguns engraçadinhos cochilavam em bancos estreitos e sem encosto, que às vezes, então é o tempo, né? Não era sempre, era às vezes, se raspavam e levavam. Ok, vamos para outra atividade, né? Aos 9 anos, eu era quase analfabeto. Vocês lembram que ele dizia no texto que aos 9 anos ele era quase analfabeto? Então, a expressão destacada aos 9 anos localiza o fato declarado no tempo. Por que isso acontece? Vocês sabem? Acontece porque aos 9 anos indica a idade do garoto, né? Um período da vida no qual o menino ainda era analfabeto. Quando ele diz aos 9 anos, eu era quase analfabeto. Então, indica a idade, o período da vida dele, em que ele passou toda aquela fase descrita lá no texto. Vamos recordar. Então, nós chamamos de advérbio, né, a palavra que amplia o sentido do verbo, do próprio advérbio e do adjetivo, né, indicando circunstâncias de negação, de intensidade, de tempo, de lugar, de causa, de companhia, de dúvida, de finalidade, que foram todas aquelas classificações que nós fizemos na aula passada sobre o advérbio. Veja, no exemplo aqui, eu era quase analfabeto. Veja essa frase. Então, quase é o advérbio de intensidade, certo? E analfabeto é adjetivo. Veja que o advérbio aí ele está modificando o adjetivo, que nós estamos na aula passada também, que o advérbio ele modifica também o adjetivo, modifica o verbo, certo? Aí nós temos riam alto, né? Então, rir é verbo, nesse caso, e nós temos o advérbio de modo, que é alto, riam alto. Então, o advérbio, nesse caso, também modificou o verbo. Vamos ler outro texto para a gente compreender melhor como é que funciona essa questão do advérbio dentro do texto. O celular em nossas vidas. Talvez você ainda não tenha pensado nisso, mas já imaginou que o celular existe há pouco tempo? As pessoas saíam para seus compromissos e só era possível entrar em contato com elas quando chegassem aos seus destinos. Isso quando, lá onde eles estivessem, existisse um telefone fixo disponível.
O fato é que durante o trajeto, fosse ele perto ou longe, as pessoas ficavam incomunicáveis. Veja, é um texto, essa é a primeira parte do texto que nós estamos lendo, mas você consegue identificar algum advérbio já nessa primeira parte do texto? E aí, vou dar um tempinho aí para você dizer aí em casa. É isso mesmo, eu destaquei alguns. Nós temos o talvez, né, que é o advérbio de dúvida. Nós também temos lá, né, que é o advérbio de lugar. Lembra daquelas classificações que nós fizemos? Nós temos o perto, nós temos o longe e muitos outros. Vamos ler a segunda parte do texto. Antes, o telefone se limitava a fazer e receber ligações. Hoje, vários recursos são utilizados. Tudo mudou muito depressa e certamente mudará mais. Imagine só que a primeira demonstração de um aparelho portátil de comunicação à distância foi feita em Nova York em 1973 pelo engenheiro Martin Cooper. O aparelho que ele usou pesava quase 1 kg e media 25 centímetros. Veja bem, pensou o seu celular pesando quase 1 kg e medindo 25 centímetros, aí fica estranho, né? A bateria levava 10 horas para carregar e só durava 20 minutos. Custava $4.000. O apelido era perfeito, tijolão. No Brasil, a primeira ligação por celular foi feita na cidade do Rio de Janeiro, no mês de dezembro de 1990. Veja bem, você tem um celular pesando quase 1 kg, 25 centímetros, é até difícil de carregar, por isso o nome tijolão. E a referência também que algumas pessoas fazem quando tem um celular antigo, isso é um tijolo. Lembra? Então, é nesse texto também, nessa parte do texto, nós temos alguns advérbios. Você consegue identificá-los? Vamos ver. Nós temos hoje, que é o advérbio de tempo. Nós temos muito, que nós também trabalhamos muito esse advérbio, que é o advérbio de intensidade. E temos certamente e muitos outros. Vamos agora para a atividade, para compreender o texto e essa questão do advérbio dentro do texto. E eu vou fazer assim uma reflexão com você. Tá vendo como o advérbio ele funciona bem dentro do texto? Veja, que não é uma coisa estranha. Quando eu falei assim, locuções adverbiais, talvez você tenha escutado, soado estranho para você, mas não é. Como eu falei, faz parte do nosso dia a dia. E faz parte dos textos que nós lemos, das mensagens que vocês enviam um para o outro. Vamos para a atividade para a gente compreender melhor. Antes, o telefone se limitava a fazer e receber ligações. Hoje, vários recursos são utilizados. As duas palavras destacadas, antes e hoje, no trecho, são responsáveis pela relação de comparação na frase. O que elas estão comparando aí? Ele diz assim, antes o telefone era de um jeito e hoje ele está de outro. O que é que eles estão comparando? Então, as duas palavras destacadas, elas estabelecem comparação de tempo sobre como era e como está o telefone. Antes era de um jeito e hoje ele está mais moderno, né? Vamos para o segundo exercício. O fato é que durante o trajeto, fosse de perto ou longe, as pessoas ficavam incomunicáveis. Lembrando que isso aqui são tudo trechos tirados dentro do texto que nós lemos. As duas palavras destacadas no trecho estabelecem uma relação de comparação. O que elas estão comparando? O que essas palavras perto e longe estão comparando? E aí? O que vocês acham? É isso mesmo. Elas estão comparando a distância no espaço de um trajeto, ok? Vamos para mais. Encontre os advérbios ou locuções adverbiais e indique as circunstâncias apresentadas nas orações. Aí eu tenho a letra A. O celular está além do imaginado. Letra B. Talvez o telefone fixo deixe de existir. Não tinha pensado nisso, a letra C e a letra B, mas certamente o telefone mudará. Então, quais são as locuções adverbiais que vocês encontram? Os advérbios e as locuções adverbiais, nessas frases aqui. Vocês conseguiram?
Bora lá, vamos analisar. Então, eu tenho o talvez, né? Que é o advérbio de dúvida, né? Talvez o telefone fixo deixe de existir. Talvez, provavelmente, lembra? Não tinha pensado nisso, então é o advérbio de negação. Mas, certamente, o telefone mudará, que é o advérbio de afirmação. Ele está afirmando que o telefone vai mudar. Então, pessoal, a nossa aula sobre advérbio, na construção do texto, dentro do texto, termina por aqui. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês e até a próxima aula.